Meu nome é Karen Filipov. No dia 27 de junho de 2020, eu tive a imensa alegria de ter ministrado a palestra A Pesquisa em Arte Sacra e Religiosa, relatos de uma experiência no contexto historiográfico atual, na mesa Pesquisas em Arte e suas metodologias. Além do convite feito pelos queridos Fernandes Elias Júnior, Márcia Valéria Rosa, Maria de Fátima Caraza e Dona Marli, convite esse que muito me emocionou por estar compartilhando um pouco da minha pesquisa, eu ainda tive o privilégio de dividir essa mesma mesa com as queridíssimas amigas Silveli Maria de Toledo Russo, Paula Ferreira Fermiers e Mirza Pellicciota, grandes pesquisadoras, professoras e especialistas na área do patrimônio sacro. Eu destaco nesse belíssimo projeto desenvolvido em conjunto pelo Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro e pela Unirio, a necessidade fundamental da interdisciplinaridade na pesquisa do patrimônio sacro, pois os objetos sacros e religiosos só existem dentro dessa vertente. É impossível pensar em qualquer um desses objetos, sejam eles pequenos ou grandes, como uma igreja, por exemplo, sem que se considerem seus contextos, suas materialidades, suas histórias, suas políticas, suas culturas, bem como as sociedades nas quais se inserem. Esse ano de 2020 nos trouxe imensos desafios individuais e coletivos. Não fosse a arte, tudo seria muito pior, muito mais triste. A arte tem um papel fundamental na união entre as pessoas, trazendo leveza para todos nós em um contexto tão doloroso quanto o da pandemia. Eu espero que a vacina venha logo, não é? E que possamos continuar unidos em 2021, tanto virtualmente quanto presencialmente. Um abraço a todos e fiquem bem. Para mim foi uma grande alegria poder participar dos nossos encontros online sobre arte sacra, organizados pelo Museu de Arte Sacra do Rio de Janeiro, porque nesses tempos de pandemia, quando está todo mundo isolado, poder conversar com os amigos, poder trocar ideia com as pessoas das outras áreas, trocar nossas experiências, isso faz ver com que a arte também precisa desses momentos de arte interior. Se a gente não gasta um tempo para pensar o que a gente faz, para aprender do que os outros fazem, fica difícil depois sonhar com o futuro. É claro que a pandemia teve suas inconveniências e prossegue tendo, mas também foi um momento de aprendizado, de ter mais paciência, de saber esperar o momento adequado e de fazer esse enriquecimento interior. Eu acho que o saldo é extremamente positivo e quando olharmos para trás no futuro, a gente vai até se lamentar de falar assim, por que não fizemos isso antes? Eu acho que foi uma grande oportunidade que me alegra demais. Estamos todos de parabéns. Olá, eu sou Jorge Astorga. Quero agradecer muito ao grupo, de Arte Sacra, pelas palestras, pelos encontros, que foram muito produtivos, muito interdisciplinares, vários temas, da arte sacra e da arquitetura religiosa, nos quais eu participei apresentando umas imagens dos grandes fotógrafos do início do século XX, e também com o registro de imagens de igrejas que foram demolidas pela construção da Avenida Presidente Vargas. Então ficou um relato com a imagem, e a partir da imagem a gente tem uma visão do passado que se cria na nossa mente naquele momento em que a gente vê aquelas imagens. Depois fui novamente convidado e falei sobre a Igreja da Candelária, uma grande obra da nossa cidade aqui do Rio de Janeiro, uma igreja que teve uma construção ao longo de um centenário e que convidou vários artistas nacionais para fazerem as suas obras com os elementos integrados. Então, e também falei sobre a Igreja Nossa Senhora da Saúde. Foi um grande projeto em que eu trabalhei junto com o Cândido Campos e fizemos várias intervenções muito interessantes que a gente apresentou nas palestras. E é muito gratificante saber e ver que cada vez mais em restauração estamos trabalhando com grupos interdisciplinares, com vários viés de pensamento, com vários saberes, várias profissões, e cada vez mais devemos envolver as pessoas comuns, os leigos ou as pessoas aficionadas, que vão usufruir daquele patrimônio, que na verdade devem sim participar também das tomadas de decisão em frente às questões de patrimônio, se deveriam participar cada vez mais, Isso é uma coisa que está cada vez mais acontecendo. Bom, sobre a arte nesse ano de 2020, o que coube a nós
na minha profissão de arquiteto em restauração, foi continuar restaurando e projetando, né, edifícios. Um pouco longe das pessoas e também um pouco longe dos edifícios, mas continuamos restaurando vários edifícios, né, por meio virtual. E as artes, né, continuaram muito presentes nos ateliês dos artistas, em instalações e montagens também, em exposições, tanto nas ruas, às vezes vazias, né, em algumas galerias, mas também houve muita produção digital, virtual, né, que de um certo modo também ampliou o campo, né, de exposição e levou a arte a um maior número de pessoas, né? Então acho que nesse sentido foi uma das coisas que podemos chamar de positivas, né, para a arte, essa divulgação maior, né? E bom, aqui eu estou ao fundo de uma obra da Angela Bosco, a quem eu agradeço também. Muito obrigado a todos. Oi, gente. Hoje estou aqui para falar um pouquinho da minha participação nas lives do ciclo de palestras organizado pelo Museu Arquidiocesano de Arte Sacra daqui do Rio de Janeiro e da Unirio. E queria falar para vocês, em primeiro lugar, como foi para mim essa participação. Eu fico muito grata, muito agradecida com o convite. Foi uma experiência inédita para mim neste ano de tantos desafios. Foi a primeira mesa no formato de discussão sobre as nossas pesquisas acadêmicas online que eu participei, e em especial tenho lembranças muito agradáveis, muito felizes deste dia. Foi a primeira mesa exclusivamente de pesquisadoras femininas da qual eu participei, sobre a interdisciplinaridade promovida por este ciclo de palestras, né? Mais um ponto favorável, um ponto a destacar. Com a interdisciplinaridade, a gente tem a oportunidade de ter contato com outros objetos de pesquisa, outras abordagens, outros autores, outros olhares. E isso nos suscita novas perguntas, novos questionamentos, novas possibilidades de olhar e investigar, de questionar os nossos próprios objetos de estudos também. Foi muito enriquecedor. Este ano de 2020, apesar de todos os desafios, foi um ano que trouxe novas possibilidades para a arte, para a apreciação da arte, para a valorização da arte sacra, inclusive, e também novas possibilidades de olhares, de trocas, de estudo, né? Se eu tivesse que resumir numa palavra essa minha experiência no ciclo de palestras, eu falaria em trocas, que produz enriquecimento. Muito obrigada. Feliz 2021 para todos. Queria agradecer ao Museu de Arte Sacra do Rio de Janeiro, na figura do Elias, a oportunidade dessa troca de conhecimento aqui no ciclo de palestras. É essa troca de conhecimento de todas as áreas que realmente faz a humanidade. Pode ser a arte, pode ser a ciência, pode ser todo tipo de humanidades. Como dizia o poeta Fernando Pessoa, o binômio de Newton é tão belo quanto a Vênus de Milo. O que há é pouca gente para se dar por isso. Mesmo nesse ano difícil de 2020, para a maioria das pessoas, a arte jamais morreu. É quando nós mais precisamos dela. Porque, como dizia o poeta, a arte existe porque a vida não basta. Olá, eu sou Raquel Fayad, artista visual e gestora cultural. Foi um prazer imenso participar do ciclo de palestras 2, as lives realizadas pelo Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro e Unirio. Fui convidada a ser moderadora da live Acervos de Arte Sacra, Colecionismo em Casas-Museus, com a participação da museóloga Ruth Levi, da Casa Museu Eva Clabin, no Rio de Janeiro, e do arquiteto Paulo Costa, coordenador-geral da Fundação Cultural Emma Gordon Clabin, em São Paulo. Posso falar que aprendi muito e me senti provocada a saber mais,
durante a moderação da live e também assistindo as demais que trouxeram temas como arte, arquitetura, museus, restauro, entre outros. Queria agradecer o convite e deixar os parabéns à equipe do MAAS e da Unirio. Em nome da museóloga do MAAS, professora Marli Assis Martins, e da professora doutora Márcia Valéria Rosa e do seminarista Elias. E também a toda a equipe. Parabéns e que venham mais ciclos como este.